Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Conexão Data System. Este que é um podcast que foi criado aqui para a gente poder compartilhar temas como varejo, gestão, inovação. A gente vai falar sobre tecnologia, sobre cultura, sobre gente, trazer aí insights aí para o nosso dia a dia. Eu sou o Alex Marques e a cada episódio a gente vai trazer aqui um convidado super especial para poder compartilhar um pouco aqui da sua experiência, trazer cases, enfim, agregar conteúdo aqui para o nosso dia a dia, para o nosso negócio. Vale reforçar que este podcast ele é idealizado pela Data System. Nós somos uma empresa de software de gestão e nós somos especialistas no varejo de calçados e roupas, seja ele multimarcas, franquias. A gente leva aí inovação para mais de 5 mil clientes, trazendo gestão de compra, trazendo aí evolução na gestão do PDV, toda a dinâmica do controle financeiro e também trazendo inovação lá para o frente de loja, mobilidade, autoatendimento, empoderando o seu time de vendas para melhorar os resultados da sua loja. Certo? E fica o convite aqui para você acompanhar aí as nossas redes sociais, Data System Oficial, segue lá, nos acompanhe. Também se inscreva, né, no nosso canal aqui do YouTube, para que você possa sempre receber a notificação sempre que sair um novo episódio. Muito bem, e hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, baita experiência no varejo, em franquias, em gestão, empreendedor. Ele aí que é um parceiraço nosso aqui da Data System, né? Quero dar as boas-vindas a Tonini Júnior. Seja muito bem-vindo, Tonini. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom estar com vocês aqui. De fato, somos muito parceiros e a admiração aqui é mútua, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Legal, demais. Bom, Tonini aí tem uma vasta experiência, né? Vasta, assim, não me refiro que ele tem muita idade, mas é basicamente uma experiência muito prática lidando com os desafios do varejo e claro, com uma proximidade muito grande com empreendedores, com gestores, com executivos, né, desse segmento. Tonini, melhor pessoa aí para se apresentar é você, né? Eu poderia aqui listar o teu currículo aqui, mas acho que para a gente dar uma dinâmica bacana aqui para o podcast, fala para mim, assim, se a gente olha o Tonini de hoje, né? Conta pra gente como foi essa construção desse profissional, dessa pessoa, né? Pra gente poder aqui entender um pouquinho mais da tua origem, dos teus desafios, por onde você passou e, obviamente, discutir um pouco mais aí sobre Tonini versão 2025. Boa! Pô, que legal. E aí, é inevitável lembrar agora, ô Alex, eu tive fazendo uma palestra em uma franqueadora e eu encerrei o evento, né, para franqueados. E antecedeu a minha palestra uma influenciadora. Não me recordo o nome agora, mas enfim. Uma influenciadora no meio da moda, era uma franqueadora voltada para moda e tudo mais e tal. E na fala dela, lembrando que eu ia fechar o evento, depois dela entraria eu. E aí na fala dela, uma das coisas que ela falou é o seguinte: eu sei que aqui tem um monte de gente do Antigo Testamento do varejo. Aí eu falei, gente, será que ela me viu aqui no cantinho e essa fala foi para mim, né? Aí já me ajeitei na cadeira, eu falei, gente, eu acho que foi para mim isso aqui. Mas eu falei, eu vou aproveitar esse ensejo e vou começar falando por aí, já é uma forma de quebrar o gelo aqui. Bom, beleza, ela tocou a palestra dela, depois me chamaram lá. E aí eu falei, bom, gente, na fala anterior da influência que estava aqui e tudo mais, ela falou do Antigo Testamento do varejo. E eu nem falei nada para ela que talvez eu tenha escrito o prefácio desse Antigo Testamento do varejo, de tanto tempo que eu tenho no varejo. Mas, se tiver pessoas como eu aqui dentro, vamos lá. Não tem como a gente tirar isso da gente, mas tem como a gente entender que esse Antigo Testamento não faz mais sentido hoje, né? E a gente tem que atualizar a escrita do Antigo Testamento. Velhos líderes, novos comportamentos, né? Muito bom. E aí eu comecei assim, o pessoal já deu risada, eu falei, bom, consegui... Já conectou. Me conectar aqui com o pessoal, né? Porque tinham franqueados lá que tinham
mais ou menos o mesmo tempo que eu, alguns até mais, de varejo, no caso deles, franchise. E lá, nessa época do Antigo Testamento, eu me lembro que o varejo apareceu na minha vida completamente por acaso, sabe, Alex? Eu era um garoto, um jovem, que tinha vários sonhos, um deles era ser médico. Eu sempre tive médicos na família, e aí é natural que incentivem que você também seja um deles. E foi para aquilo que eu me preparei, para fazer vestibular, para passar para medicina e tentar uma carreira na medicina. E isso começou a dar certo, porque eu fiz o vestibular e passei, né? Mas, da mesma forma que eu passei, eu queria comemorar esse feito de ter passado, porque sempre foi difícil, continua sendo. Se tem coisas que não mudaram de lá de trás até hoje, é que passar para a medicina continua sendo difícil. Baita desafio. Né? Um baita desafio. E aí os amigos de cursinho e tudo mais resolveram, cara, a gente precisa comemorar isso, vamos alugar uma casa para dar uma respirada na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, era Cabo Frio e tal, pra gente comemorar. Cara, eu não tinha grana para ir, a grana que meu pai podia me dar não era o suficiente para ajudar no aluguel e sobrar para farra, que era o que eu queria, 17 anos de idade e tudo mais. E eu costumo falar nas minhas palestras que assim, eu chamo de sonho a quem chame de meta, missão, objetivo, propósito, chama como quiser, só acho que tem que ter um. E eu, como chamo de sonho, eu falei, bom, você pode ir atrás ou você pode desistir. Eu resolvi ir atrás, fui pedir emprego para um amigo meu numa loja no Rio de Janeiro, da onde eu sou, que era gerente dessa loja. E eu falei, bom, pode ser um caminho, porque no Natal tem varejistas que querem contratar mão de obra só para aquele mês. Para aquele momento. E janeiro não. O temporário ali, né? E era exatamente o que eu queria, porque eu tinha passado para a faculdade, ia ser no meio do outro ano, fiz no final do ano, o vestibular, passei para o meio do ano. Ia ficar um tempo sem fazer nada, falei, bom, vou entrar aqui para ganhar o meu dinheiro, viajo, depois, tudo bem. Fui mordido pelo bichinho do varejo. O fato que, para encurtar a nossa história aqui, aquele varejista tinha 3 lojas de moda, era moda feminina, moda jovem e moda masculina. Naquela ocasião, eu fui e comecei a trabalhar de moda jovem, como vendedor, e lá no Rio a gente chama extra Natal, para trabalhar o mês de dezembro. Né? Eu tinha uma ambição, eu sabia quanto eu precisava ganhar para poder depois, em janeiro, viajar com os meus amigos. Eu só não sabia como. Porque eu nunca tinha trabalhado, não sabia o que era vender. Vender é alguém vai te pedir alguma coisa, entrega e pega o dinheiro dele. Senão você paga. E na época era dinheiro, tá? Dinheiro ou cheque. Sim. Existia isso naquela época. Cheque. O cheque. E com 2 semanas de loja eu tinha ganho 1/3 a mais daquilo que eu precisava. Eu tinha o quanto eu precisava. Quando deu 2 semanas eu tinha ganho 1/3 a mais do que aquilo. Mudou meu sonho. Falei, não quero mais viajar. Eu não sabia que ia ser bem sucedido, gostei. Eu falei, agora eu quero ficar. Como é que eu faço para ficar? Fui lá no meu gerente perguntar para ele, como é que eu faço para ser efetivado? Aí ele falou, bom, você tem que, para tentar ser efetivado, ficar entre os 3 melhores vendedores da loja. Passou a ser o meu sonho. Eu chamo de sonho, pessoal. Você chama como você quiser. Passou a ser meu sonho. Eu fiquei em 2º lugar. O que aconteceu, Alex? Fui efetivado. No dia 6 de janeiro eu comecei como vendedor. E a viagem? Viajo depois. Falei, agora eu tenho dinheiro, eu viajo depois a hora que eu quero, mas agora eu consegui o que eu queria. E aí, para encurtar essa história, de um Natal viraram 11 natais dentro da mesma empresa. Você pediu um pouquinho para contar a história de onde tudo começou, foi daí. E sabe aquelas 3 lojas? 11 anos depois, 133. De um único dono no Brasil todo. Franchise ainda era muito incipiente. Então o cara operava 3 redes no país todo, com 132 lojas, e eu era um dos diretores da empresa. E aí nunca mais saí do varejo. Caramba, baita experiência, né? Esse início de 11 anos foi realmente bebendo ali da fonte mesmo, né? Do dia a dia do varejo, né? Exatamente. E aí, como diz meu sócio, Adir,
Ribeiro você conhece muito Grande, bem. Adir. Abraço, Adir. Joia, grande Adizão. Vai assistir depois aqui com certeza. Fundador aqui da Praxis, ele diz o seguinte, e eu pego carona dessa fala dele. Ele diz, eu vivo no, do e para o varejo e franchising há não sei quantos anos. O dele também, eu vou deixar que ele fale um dia por si só para não entregar ali. Mas eu a mesma coisa, do, no e para o varejo e franchising há 40 anos, né? Agora, uma coisa que eu posso falar, eu passei por aquela empresa até diretor, depois eu tive a minha eu-presa, que era um CNPJ e eu, que fazia treinamento e consultoria para outros varejistas. Cheguei a ter loja em sociedade com uma família varejista do Rio de Janeiro, que opera lojas de moda no país, masculina e feminina, moda jovem e moda feminina. Fui sócio com ele em 2 lojas em Brasília, no Parque Shopping Brasília. Então, olha, ali foram, durante aqueles 11 anos, trabalhando dentro do varejo, no varejo. Depois, com a experiência de ter aberto a minha eu-presa, trabalhando para varejistas, né? E depois tive varejo. Então, isso foi me fazendo vestir vários chapéus, até me tornar um dos sócios da Praxis, a convite do Adir. A Praxis tem 15 anos, eu vou para o 13º ano junto com eles. Primeiros 2 anos o Adir ficou sozinho no primeiro ano, depois no segundo chegaram alguns sócios, depois eu vi, para ajudar a Praxis a somar com a competência de olhar para o braço varejo, conectando com empresários e equipes de loja. Porque a expertise da Praxis era muito grande para falar para dentro das franqueadoras. Back-office ali. Exatamente. Criando processos, formatando, treinando equipes de franqueadora, consultores de campo. E eu, como vivi muito a parte da loja e do ponto de venda, entrei com essa expertise. E se eu puder falar para você, o Tonini de hoje tem 57. Essa história começou com o Tonini com 17. Se eu nunca mais sair do varejo, você percebe, é bastante tempo, mas eu posso te falar uma coisa, dos últimos 5 anos, Alex, eu posso te falar que eu nada sei. Que eu estou reaprendendo um varejo pós-pandêmico que acelerou brutalmente o processo de transformação digital, fazendo com que tudo que dava certo antes da pandemia possa não dar certo agora, se não forem revistos processos, gente, pessoas, indicadores, meta, conexão com o consumidor. Isso tudo mudou avassaladoramente. Poxa, que experiência, né? Então, 40 anos aí de varejo. Agora você trouxe um ponto aí que dá pra gente usar de gancho aqui pra gente poder começar o nosso bate-papo aqui mais ligado, né, ao varejo em si. Que você falou sobre essa transformação dos últimos 5 anos. A gente, lá na Data System, a gente também vivenciou muito isso, né? Naquele momento que a gente passou, as prioridades foram outras, aquilo que estava sempre naquela esteira de desejo virou necessidade, e a gente teve que priorizar. E houve muita transformação, né, tanto tecnológica, novas competências, né, que tiveram que ser ali a forceps implementada. E foi um período no início de sobrevivência, né? Cara, vamos sobreviver a isso. E, obviamente, quando essa onda foi diminuindo, a gente começou a entender o que impactou, de que forma impactou, como vai ser daqui para frente. Olhando essa questão da evolução, né, quando a gente olha para o varejo, e eu acho que você tem uma expertise nisso também junto com a Praxis, muito bacana, que é buscar o que está acontecendo, buscar o que vai acontecer. Eu queria que você falasse um pouco, né, se a gente hoje, no varejo de hoje, a gente está aqui, a internet tem essa vantagem, né? Estamos em 2025, mas isso aqui vai ficar, né, realmente para ser assistido aí a qualquer momento. Mas esse momento aqui, 2025, quando você olha para o varejo e quando você olha para a tendência, né, por que está acontecendo, o que você traz, né? O que você pode trazer para a gente aqui nessas andanças que você tem aí do mercado, visitando, né,
eventos, feiras, falando com gente, com especialistas, enfim, vamos trabalhar um pouco com essa visão futura. O que que você olha e você entende e fala, cara, tá indo por aqui, né? Isso pode ser uma tendência, isso aqui pode trazer algumas provocações pra gente, algumas reflexões. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, para depois a gente voltar no hoje, mas e aí, o que que você vê de tudo que aconteceu, dessa evolução dos últimos 5 anos? O que que você enxerga, né, que a gente tem que prestar atenção, porque é um movimento que vai acontecer lá na frente e isso pode impactar os nossos negócios? Primeiro, eu volto aqui nisso que para mim foi um marco, que foi a pandemia, né? A gente já passou por muitas crises no nosso país, e aprendemos a lidar com cada uma delas. Pandemia nunca ninguém tinha vivido, a não ser aqueles que têm mais de 100 anos, né? E a pandemia veio nos mostrar algumas coisas. Eu tenho uma fala de Warren Buffett, né, mega investidor global, que ele fala uma coisa que eu amo, até transformo isso em slide em algumas palestras. Em épocas de maré baixa, que a gente vê quem estava nadando nu. Em épocas de maré baixa, que a gente vê quem estava nadando nu. E a pandemia veio nos provar o quanto, não só alguns varejistas, mas a gente fala por nós mesmos também, como empresários, como empreendedores, não estávamos nadando nu. Não tínhamos na mão tantos os indicadores que a gente precisava, não agia rapidamente como precisaria se agir. E a gente teve que aprender a duras penas aqui, e o varejo também. Ao meu ver, eu acho que o que está nos trazendo para um varejo de hoje, e mais olhando a longo prazo, vem exatamente por essa questão da pandemia, porque ela transformou quem de fato tem que nos ajudar a transformar nossas empresas. Ela transformou o cliente. O cliente não é mais o mesmo. O cliente aprendeu a ter hábitos que não tinha antes da pandemia. E o que é para mim mais avassalador é, se a gente fala de digital, de um varejo que hoje a gente chama de physital, físico e digital, mas que ele era muito físico, a gente sempre falava de digital e incluía gerações aqui. Gerações alfa, geração Z, como se isso fosse algo relacionado muito a eles. E o que mais me impressionou foi o quanto que essa transformação digital, ela hoje transcende gerações. Eu tenho minha mãe de 80 anos de idade, Dona Sônia, que aprendeu a conviver com um smartphone, ela não tinha, que ela hoje faz live para falar com meu filho, que é o neto dela, que quando ela ficou trancada dentro de casa, ela quase sobreviveu da Covid, mas quase não sobrevivia pela depressão, porque ela teve que ficar dentro de casa e foi tolhida de fazer um monte de coisa, entre elas ver o meu filho, que é a pessoa que ela mais ama na vida. Um dia fui eu, gente. Depois que nasce o neto, já era sambô e é o meu filho. E o meu filho tomou o partido de, cara, a gente precisa trocar o celular dela, pai. Eu falei, cara, ela não vai ter psicomotricidade para mexer naquilo e tudo mais. Lê do engano. Minha mãe hoje é blogueira aos 80. Eu vou para a NRF, você me perguntou, como é que você vê um dos eventos, e a Praxis Business, a gente mapeia os principais eventos que existem no mundo inteiro. Meu sócio, Fernando Galiteri, acabou de voltar de Las Vegas da International Franchise Association, maior feira de franquia do mundo. Eu e o Adir, com a minha sócia também Tatiana, e o Luiz Gustavo, que é o mais conhecido como LG, carinhosamente, fomos para a NRF. A minha 12ª edição, a do Adir, 17ª. Para entender o que está acontecendo e depois fazer os depara, os nossos negócios e as empresas que a gente presta serviço. Para tentar entender isso tudo. E ter visto essa mudança na minha mãe provou para mim que eu estava completamente enganado, porque quando a pessoa se ver tolhida, e algumas empresas, se não mudassem, quebrava, como algumas quebraram, já era. E a minha mãe passou por cima de uma dificuldade em prol. Eu consigo ver o meu filho mesmo, o meu neto mesmo não estando lá. Acabou a pandemia.
Minha mãe está super bem, obrigado. A pergunta que eu faço é: voltou atrás o hábito dela? Claro que não. Ela hoje faz o que ela gosta de fazer. Ela vai visitar meu filho presencialmente, marca almoço com ele e tudo mais. Só que agora ela vê meu filho todo dia. As lives invadem o banheiro. Ela fica lá, Gabriel, abre a câmera, ela volta no banheiro. Não dá. A minha mãe aprendeu durante a pandemia o que é delivery. Que ela não tinha a mínima vontade de saber o que era isso. iFood, Uber. A minha mãe aprendeu que se ela não consegue ir até a marca que ela ama, a marca que ela ama vem até ela. E ela tem 80 anos de idade. Então, não dá para a gente hoje, dentro das nossas empresas, não entender que a gente precisa se conectar com todo... Esse povo está todo hoje conectado no mundo físico, no digital. E isso traz uma reflexão bacana, né? E acho que é a realidade, né? Você falando aqui da sua mãe, eu fui lembrando da minha mãe aqui também, dos vídeos que ela me manda, das mensagens, e será que isso aqui é verdade? Agora ela tá nessa fase de será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui não é verdade? Então, a gente começa a ver o poder, né? E é uma onda que a gente não controla, Não. né? A gente geralmente julga, isso acontece muito dentro dos nossos negócios, né? Eu costumo sempre falar com os nossos clientes em oportunidade que a gente tem e perceber uma coisa que é a seguinte: muitas vezes o nosso negócio a gente limita pelo que a gente acredita, né? Então, se eu não tenho familiaridade com algo, eu não gosto, é o meu gosto, muitas vezes a gente acaba colocando aqui o nosso difícil. negócio e acredita em algumas coisas e desacredita em outras coisas, né? E quando a gente vê principalmente nessa evolução, na inovação, a gente vê muito essas crenças, né, sendo estabelecidas. Boa. E, obviamente, tem aquele exercício que muitas vezes deixa de ser feito, que é olhar, cara, mas e o mercado? Isso. E o cliente? E o consumidor? Isso. Eu sou realmente a realidade da minha loja? O meu perfil é a realidade da minha loja? Então tem essa característica, a gente sempre tem que provocar, e a gente conversa com os nossos clientes, a gente sempre traz essa reflexão. Ah, mas o pessoal não compra moda, né? Na época, o pessoal não compra moda, não compra calça, não compra roupa. E os números vêm mostrando isso. E há um ponto que a gente sempre provoca o nosso cliente, que é o seguinte: a gente não está falando de uma coisa tirar, né, a outra. Claro. Né? Uma estratégia, muitas vezes, você vai deixar de fazer algo, né? Agora é só o digital, não, é só o físico. A gente está falando do negócio ser mais omni, de ter mais essa conexão entre as áreas, né? Entre as estratégias, entre os perfis. E com isso você complementar, gerar mais receita, gerar mais ganho, gerar mais oportunidade, né? Como que você vê eu diria esse comportamento? Vamos pegar aqui, né? Vamos falar de líderes, vamos falar de empreendedores, de executivos que têm essa decisão, né? Cara, eu vou por esse caminho, eu vou aderir isso é relevante. Porque tem um negócio que é o seguinte: se a gente ficar só olhando para o futuro, olhando para o futuro, olhando para o futuro, e em algum momento a gente não fizer esse depara, a gente não olhar para dentro aqui e falar, cara, beleza, e agora o que eu vou aplicar, né? Como que você vê, na visão, agora entrando um pouquinho na visão de liderança, na visão de gente, como que você vê e quais desafios você enfrenta para mostrar, né, esse caminho, para trazer esse engajamento, né, desse líder, desse empreendedor, para que, olha aqui, tem algo acontecendo, tem uma tendência, né, e vamos olhar para isso dentro do nosso negócio? Como você vê que esse comportamento ele pode atrapalhar ou pode contribuir para essa mudança cultural, enfim. Mas olhando aqui no aspecto aspecto de gestão, né? Vamos olhar com o líder, o empreendedor. Como que você lida com isso? Para trazer esse cara, vem cá, isso aqui é importante para você, ou isso aqui não é importante para esse momento. Excelente pergunta, e é o que eu acredito que hoje deva ser um dos principais gargalos aqui. A gente
conseguir fazer com que os líderes entendam, e a gente também como líder, que a gente precisa e precisou criar outros processos até para atender esses clientes que mudaram, que têm novos comportamentos, que são comportamentos do mundo físico e do mundo digital, e que a gente tem que estar preparado para eles. Então, eu acho que a primeira coisa é deixar claro que as mudanças elas vão se fazer necessárias em prol de continuarmos a atender bem um consumidor que mudou. Não é fácil? Não. Eu ainda passo em lojas que eu vejo vendedores de braço cruzado esperando gente entrar. Onde hoje eu sei que tem lojas que não estão nem tão cheias vendendo pra caramba. Porque tem vendedores vendendo no online, vendendo pelo WhatsApp, influenciando numa rede social. E as vendas estão acontecendo, embora eu olhe para a loja e não esteja completamente cheia. Mas alguns ainda não caíram. Podem não ter caído a ficha para alguns. E eu acho que o trabalho do líder, mais do que nunca, é de reforço diário dessa mudança de cultura. E cultura é jeitão. E para que as pessoas tenham aquele jeitão, você tem que repetir 1000 vezes. Eu assisti uma palestra certa vez no evento internacional em Las Vegas, de petróleo e gás. A gente estava com um cliente nosso lá e tal, chama Nax. É a maior, é a NRF do segmento de petróleo e gás e lojas de conveniência. E Scott Stratten, foi o nome do palestrante que eu escutei, ele falou o seguinte: quando você está cansado de repetir a mesma mensagem, é a hora que eles estão começando a entender o que você quer dizer. Eu achei começando a entender. Começando a entender. Eu achei isso demais. É quando você não aguenta mais falar a mesma coisa, essa é a hora que eles devem estar começando a entender o que você está querendo dizer. Então, o que eu percebo? Um monte de empresas até correu atrás rapidamente e reviu seus processos para sobreviver. Mas às vezes as pessoas que estão na ponta não sabem usar todas aquelas ferramentas que estão à sua disposição. Eu faço a analogia de como se você tivesse ter reformado a sua casa e tornado a sua casa inteligente. Mas quem mora na casa ainda está procurando um interruptor para apagar e acender a luz, quando agora já não é mais assim. Acende a luz, por favor, do banheiro. Deu para entender um pouco dessa analogia? Sim. Se criou processo, se reinventou. Mas tem gente não sabendo usar. Ainda indo nessa linha de tendência do que eu imagino. Eu imagino que cada vez mais a tecnologia seja o meio para que a gente possa vir a cada vez mais se conectar melhor com os clientes e entregar uma melhor experiência de compra. Porém, a gente fala muito do varejo omnichannel, que é a marca presente em todos os canais. E, ok, hoje a minha mãe, se não consegue ir numa loja, ela abre o celular dela e vai ou no aplicativo ou num site querer ver, ou vai no Google digitar alguma coisa. Ela quer estar ali com a marca que ela gosta presente na palma da mão e tudo mais. Mas eu costumo dizer que a gente agora tem, e viu nessa última NRF, um conceito de que aqui é que as empresas têm que estar olhando agora, que não é mais omnicanal. É um upgrade disso. É o que a gente chama de Unified Commerce, que significa o varejo unificado. Porque às vezes as empresas estão presentes nos canais, mas com plataformas diferentes. E a gente tem atrito pra caramba no dia a dia. Ter esse varejo unificado é tudo presente num único lugar, trazendo menos atrito para a experiência. E aqui eu gosto de reforçar, pessoal, qual para mim é a diferença entre jornada de compra e experiência de compra. Jornada é ponto de contato. Imagina que no momento em que você pensou em consumir alguma coisa, até consumir, por onde você passou até chegar no que você queria. Isso é jornada. Que ela tem uma jornada física, tem uma jornada online, e que no varejo unificado isso deveria ser pensado de uma forma única para a experiência ser legal.
Para gerar uma fluidez. Gerar. E eu vou ter que dar um exemplo. Obviamente, eu vou contar só o milagre, não o nome do santo, porque é um exemplo ruim, é antiético na minha visão, antiprofissional. Mas vai afunilar. Há pouco tempo agora eu fui pesquisar, eu sempre tiro uma semaninha no meio do ano para dar uma descansada e tal. E já prevendo esse meio do ano, para onde eu iria, fui olhar como que eu poderia emitir uma das passagens, era eu e minha esposa, como é que eu poderia emitir uma das passagens pelo menos por milha, porque tinha direito por aqueles programas de milhagem e tudo mais. Eu falei, cara, tem uma na carteira que eu pertenço que eu posso emitir de graça e tudo mais. Bom, a gente vive nesses deslocamentos, aeroporto, não sei o que lá e tal, onde você vai ver isso no tempo que você está dentro do carro lá, do Uber. Celular. Peguei o celular, entrei no aplicativo e comecei a minha jornada, né? Bom, deixa eu ver, papapá. Não conseguia de jeito nenhum. Eu falei, bom, preciso de ajuda. Deixa eu ver como é que eu faço para alguém me ajudar. Desiste do alguém, tinha um robozinho lá. E o robô não me dava as informações. Eu falei, deixa eu enganar o robô. Eu acho que eu não devo ser o mesmo. Quando ele te pede algumas coisas lá para você ir falando, eu falei, não é nada disso que tinha. Quase que eu falei, eu matei alguém, morri, é um problema financeiro, tô devendo. Eu sei que eu consegui ser atendido. Alguém fala comigo, por favor. Eu consegui ser atendido pelo chat, mas com alguém digitando e não robô, para chegar à conclusão do seguinte, olha, entendi, mas você não consegue fazer isso pelo aplicativo. Você vai ter que fazer pelo site. Então, entende? Ela está presente no site, está presente no aplicativo, mas não é a mesma plataforma que não se comunicam. Me jogou para o site. Eu não fiz naquele momento que estava no carro, não ia abrir e nem tampouco. Falei, cara, desiste. Num outro momento, em casa, escritório, abri o computador, vou pelo site. Cadê que eu conseguia pelo site? Aí tentei um telefone. Aplicativo, site, já estava no meu terceiro. Fui pro telefone. Consegui falar com uma pessoa depois daquilo tudo, para a pessoa falar, não, para esse tipo de coisa é outro telefone. Aí liguei pro quarto telefone, onde de fato eu fui conseguir o que eu queria, né? É esse tipo de coisa, isso eu chamo experiência. Os pontos de contato, jornada. Varejo unificado. Seria muito bom que eu tivesse isso no mesmo lugar. Cara, isso traz uma reflexão pra gente, né? Porque tem uma base ali, né? A gente vê muito isso, né? Pessoas muitas vezes tomando, né, uma de varejo, né, tomando um caminho, talvez até por, cara, eu preciso ter, né, um aplicativo, eu preciso ter, né, um botzinho aqui, né, para poder comunicar, e sem muito entender, cara, que dor que eu quero resolver, né? Que eu quero, cara, que jornada, por exemplo, eu preciso ter? Pensar na arquitetura, para né? ter uma melhor experiência, né? E acho que isso faz total sentido. A gente tem visto no varejo muito esse movimento. Eu em conversa com um cliente semana passada, ele falou assim, cara, eu preciso ter, né, implementar aqui vitrine infinita, né? Aí eu até brinquei com ele, cara, você não precisa de vitrine infinita. Você não precisa de vitrine infinita. Você precisa do quê? Você precisa, naquele cliente que vai até a sua loja, aquela mulher que quer uma sapatilha 37 verde e você não tem, você quer vender para ela, mesmo não tendo no seu estoque, naquela loja. É isso que você precisa. O que você vai usar para isso, de que forma você vai usar para isso, é outra história. Por que eu trago essa reflexão? Falando com ele. Porque você tem que pensar nessa jornada completa. Né? Não só ter a solução aqui, mas olha para o teu cliente, olha para o seu time, né? E aí a gente entra na discussão, né? Que hoje deve ser desafio de muita gente. Cara, beleza, eu vou vender esse produto usando estoque de outra loja. Como que eu faço com a parte fiscal? Como que eu faço com a parte de metas? Essa venda vai para a loja que atendeu, vai para a loja que está separando esse produto. Como que eu faço com a entrega? Então, assim, antes de você simplesmente focar lá no meio, né, na tecnologia, traga essa discussão para dentro, né? Isso. Como eu vou fazer isso? De que forma que eu vou implementar, né? Exatamente. Quem que vai estar? Quais serão os pontos de contato? Porque eu estou falando ali o vendedor, né? O próprio cliente, Isso. pagamento, parte fiscal,
a gente está falando da parte de entrega, né? Das opções que eu vou ter. Então, isso está claro dentro do seu negócio? Exatamente. Depois você entende, né, a solução, você vê qual ferramenta vai poder ajudar. Então tem esse movimento hoje acontecendo, meio a forceps de, cara, de querer colocar, eu preciso de inovar. Então coloca o aplicativo, aí eu preciso inovar. Então eu preciso ter uma loja virtual, aí eu preciso inovar. Então é muito interessante isso, né? Porque a gente traz essa volta naquela discussão, cara, o que eu preciso? A gente usa lá na Data System, a gente sempre fala assim, mais importante que a tecnologia que você, lojista, vai utilizar, é entender qual benefício ela traz para o seu negócio. Cara, entenda muito bem o benefício, né? A tecnologia é a última decisão. Uhum. Ficou claro qual é a tua dor, ficou claro quais são os seus desafios, ficou claro o que você quer resolver e qual é o benefício de resolver isso, né? Tá claro isso dentro? Beleza. Olha agora É isso aí. para quem e o que você vai trazer ali de solução para dentro do seu negócio. E isso acaba evitando muitas frustrações, né? Porque é um desafio muito grande você sair hoje, né, do PowerPoint, daquele projeto no PowerPoint e implementar isso não só lá na ponta, mas trazer esse resultado de fato lá na última linha, lá do DRE. Porque eu quero experiência, eu quero conectividade, mas todo negócio busca uma lucratividade, busca ter perenidade, né? E esses desafios, eles são muito, muito relevantes para qualquer negócio, né? Independente se você é do varejo, se você é da indústria, se você é de serviços, consultoria, enfim. Esse é um desafio, de fato, real. E Tonini, tem algumas coisas sendo, né? A gente fala assim, cada momento é um momento de uma nova moda, né? E hoje a gente ouve falar muito de inteligência artificial, né? Que vai substituir, os robôs vão dominar, e enfim, vai trazer muito mais produtividade. Como que você vê isso? É legal, assim, eu sou da área de tecnologia, né? Mas é sempre interessante a gente observar quem tem aquela visão macro, né? De que liga os pontos, né? E na tua visão, na pessoal e talvez na visão da própria Praxis, como que vocês estão olhando para essa questão que a gente fala que é da inteligência artificial hoje e principalmente isso no varejo? Eu vejo que é inevitável, mas muito mais em alguns setores dentro da empresa do que em outros. Mas eu penso que, e aliás, isso foi motivo de quase em todas as palestras, lá na última NRF a gente viu inteligência artificial e gente, até para também desmistificar essa questão de substituição da inteligência artificial, vai substituir os seres humanos, né? E a gente viu muito pelo contrário, uma volta cada vez mais ao passado de resgate no varejo relacional. Já olhando um pouco para frente, tentando entender o que eu imagino que daqui para frente a gente tenha que se olhar cada vez mais. É o uso de fato da inteligência artificial para servir o humano ser mais humano na relação. Então, eu consigo, talvez, utilizando a inteligência artificial, ter melhores informações ou extrair melhores informações do meu cliente, do meu banco de dados, para servir melhor quem está na ponta. Para fazer o quê? Um outro papel importantíssimo cada vez mais, que diferencia, talvez, do mundo online, que é a personalização, que é trazer o relacionamento para aquela interação, mas conhecendo o consumidor. Então, eu consigo extrair, através da inteligência artificial, por exemplo, mais informações de como é aquele ou aquele outro consumidor. Para quê? Para me relacionar com ele, falando para ele aquilo que ele gostaria de ouvir, para restringir já uma oferta de produtos que faça sentido para eles e não uma enxurrada de produtos que um monte ele não... Você está ocupando o tempo dele com coisas que não fazem sentido para ele, né? E sim, em tarefas que são muito processuais e operacionais, ela vai estar ali, obviamente, ajudando bastante para tirar essas tarefas do humano, para liberar o humano para ser humano, de fato, porque o varejo é isso. É engraçado que hoje tem um termo que se fala, né? A gente precisa ter
deixar o atendimento humanizado, né? Onde ele se perdeu, né? Onde Exatamente. o atendimento humano não foi humanizado, né? Gente, e dá para ser humanizado, inclusive pelo WhatsApp. Inclusive pelo WhatsApp. Eu tenho, porque dei essa oportunidade de estar em grupos de alguns de lojas que eu compro e tudo mais, que me pergunta: você quer estar no grupo da nossa loja para quando tiver algumas situações que possam fazer sentido para você a gente mandar? Uns eu digo sim, outros não. E eu vou te falar que estão usando o WhatsApp e humanizado. Porque o cara tá mandando para mim, falando para mim: ô Tonini, lembra que você veio aqui e não tinha? E você falou: pô, o dia que chegar você me avisa? Isso não é robô. E ele tá usando o quê? Tecnologia. Tecnologia. Dados. E essa tecnologia faz com que eu possa seguir com ele por aqui, ou como às vezes eu prefiro, ir lá. Porque eu sou relacional, não necessariamente tem pessoas como eu, vão seguir por aí. Por isso que você tem que ter e presença em ambos os canais. Não dá para competir, por exemplo, com a praticidade do online. Por isso que quem tem um varejo físico tem que entender qual é o verdadeiro papel da loja cada vez mais. Porque se eu posso comprar o que está ali por um outro canal e vai chegar, mas eu preferi ir ali, me desculpa, se for só por produto, eu não iria. É porque tem cliente que para comprar a sapatilha que você falou verde, vai contar a história da vida. Porque isso no passado fez ela cair com outra coisa, não sei o que. E ela contou meia hora de uma história que você não perguntou, mas ela quis dizer, para depois falar: pega 37 para mim. Não dá para falar isso pelo online. Mas tem gente que também não tá afim de contar a história. Compra pelo online, né? Agora, você falou muito bem de tudo aquilo que precisa ser criado, que às vezes as pessoas criam para estar, mas não pensam nos benefícios e tudo mais. E outra, o papel do vendedor mudou. O papel de um vendedor antes da pandemia era um, o papel de um vendedor hoje ele é outro. O vendedor hoje tem que ter aptidão para ser influencer, para saber gravar um vídeo no TikTok. E que são competências que agora valem, mas antes da pandemia valia. Valia você saber falar de característica, vantagem, característica, benefício do produto. Não que não valha hoje, mas você tem que ter outras competências. Característica de uma sapatilha, eu te juro que eu consigo ensinar. Mas vai ser muito difícil ensinar alguém a estar na frente de uma câmera que não tem esse comportamento e que às vezes hoje vai precisar ter. E a gente vai exigir que ele faça algo que vai ser difícil, porque não é técnico, é comportamental. Então, falando daquela questão ainda e retomando o papel dos líderes e tudo mais, hoje, inclusive no processo de recrutamento e seleção, mudou. Desde o recrutamento e seleção, se hoje eu vou exigir coisas de um vendedor que eu não exigia no passado, e que muitas das coisas dizem respeito a um comportamento que ele precisa ter e não uma aptidão técnica, tá aqui um componente que virou ponto de não abrir mão, de investigar num recrutamento e seleção qual é o comportamento que aquela pessoa tem, que na função ele vai precisar ter, porque vai ser difícil mudar o comportamento. E é interessante, assim, quando a gente fala de vendedor, e eu ouvi essa frase, eu achei super interessante, que você tem que tomar cuidado, porque muitas informações que você dedica em aprender e acha que isso é vital para a tua função, né, um PDF resolve. Ou seja, se você está falando só em característica, né, descrevendo o que é o produto, cara, se você botar ali qualquer coisa, né, isso vai transmitir, talvez até mais eficiente do que você, mais sistemático do que você. Então, e aí entender essas outras competências, esse comportamento que eu preciso desenvolver para, de fato, né, colocar elementos humanos, né, para criar ligações, conexões, elos, né, com os meus clientes e possíveis clientes, passa a ser fundamental. E às vezes a gente tem uma discussão de que, voltando àquela reflexão que a gente fez, que uma coisa invalida a outra, né? Eu vi um case bem bacana de um executivo do iFood, né? Então,
Foi interessante que ele estava falando sobre tecnologia e o papel do atendimento, né? E ele falou assim, cara, imagina só, o iFood, basicamente, 80% do volume que acontece, ele acontece em 2 momentos, né? Isso. Que é um pouco menos no café da manhã, mas é o almoço e a janta. Isso aí. Então, é o almoço, aquela curva vai lá em cima, volume de pedidos, Aham. depois, né, tem um vale ali, Isso depois aí. volta de novo, né, no jantar. E ele falou, cara, eu tenho um volume de atendimentos muito grande. E, basicamente, 70% desse atendimento é perguntando coisas simples. Que aí colocando, por exemplo, cara, não chegou o pedido, né? Meu pedido está atrasado. E aí a AI vai lá, basicamente, faz uma coisa Uhum. muito simples. Conecta conecta com o entregador, conecta com o estabelecimento e volta. A previsão é Uhum. 10 minutos. Ele falou, se eu tivesse que ter gente para tudo isso, eu teria que ter 5 mil pessoas, 6 mil Uhum. pessoas, 10 mil pessoas e iria ter um grande problema. Ele falou assim, e aí eu fiquei, né, com um atendimento realmente humano ali Uhum. para as questões que são mais Uhum. complexas, menos tradicionais. Então, é um bench legal porque é para a gente entender o papel dessa tecnologia, né? Isso. De como eu consigo otimizar, trazer eficiência. Né? Nesse momento, o cliente não quer conversar, ele só está querendo, cara, por favor, vocês vão entregar quando, né, o Isso meu aí. pedido. Então, eles vêm nesse movimento de utilizar de uma forma bem interessante, né? IA, e aí a gente começa a olhar justamente para isso. E aí não vai resolver o problema de pessoas, né? Acho que tecnologia não vai resolver problema de pessoas. E é um ponto de reflexão bem interessante que, basicamente, tecnologia e AI, ao contrário de resolver problema de gente, vai dar mais protagonismo às pessoas. E Isso. aí, se eu tenho pessoas alinhadas, né, com o meu negócio, ok. E se não está É alinhado, isso ele vai aí. ter mais protagonismo, né? Então é um grande desafio que a gente vê hoje no. E olha como que você está falando, você trouxe o iFood, está falando. E eu me lembrei de também a CEO da Best Buy, gigante de eletrônicos lá nos Estados Unidos, ela falou uma coisa na palestra seguinte: a gente não precisa de vendedor, não precisa mais de vendedor especialista, porque os clientes já são especialistas. Os clientes já estão entrando nas nossas lojas sabendo muito mais do que eles querem porque está à disposição deles. Eu preciso de vendedores. Eles têm que saber do produto, ok, mas não precisa mais. Eles têm que ser especialistas em gente. Eles têm que entender que a gente está numa comunidade e ele tem que entender da comunidade. O que as pessoas ali que circulam gostam, como vivem e tal. Porque eles precisam ser e entender mais de gente. Repara que mesmo o gigante de eletrônicos que tem ali na sua essência vender tecnologia, também são muito tecnológicos. Ou seja, o game está mudando. São novas competências. O papel do líder é estar antenado nisso. E aí sim, como um mantra, né, fazer com que essa cultura permeie. Entendendo que para que hoje um vendedor queira ser bem sucedido, ele vai ter que ter competências que ele não tinha bem pouco tempo atrás, como a gente, como empresário, como estamos na jornada de se reinventar, né? O AI está aqui agora, é uma realidade. E como que a gente pode fazer com que ela nos ajude a ganhar produtividade, liberar tempo para que a gente possa se dedicar. E se eu estou falando de varejo, estou falando de franchising, que tem relacionamento muito forte, fazer essas pessoas usarem isso a favor, né? De se relacionar mais. Porque é o caminho, né? Esse é o caminho. E Tonini, como que a Praxis hoje, a gente falou muito de gente, muito de cultura, né, de avaliação de comportamento, como que a Praxis hoje vem ajudando, né, principalmente num Brasil que, cara, é imenso, continental, então Uhum, várias culturas diferentes, economias diferentes dentro do uhum, mesmo, uhum. do mesmo país. Como que a Praxis vem ajudando esse varejista, esse empreendedor, esses profissionais, né? Tanto aquele que busca
né, um crescimento, né, o pequeno e o médio que Uhum. tem esse desafio do crescimento, mas também aquele grande varejista que tem daí o desafio de, cara, de não se perder dentro desse volume, dentro desse tamanho. Uhum. Como que a Praxis, na prática, ela contribui para isso, cara? É uma ótima pergunta. Nós somos uma empresa de consultoria por franchising, varejo, canais de venda, né? Com 3 grandes braços. Um braço de modelos de negócio, um braço de gestão de rede e um braço de desenvolvimento humano. Então, dentro desses 3 braços, vem a sua resposta. Quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está antenado em tentar ver aquilo que está dando certo, que grandes players fizeram, porque parte daí a gente tem que estar olhando e antenado com o que está sendo feito e dando certo, para poder fazer depois todas essas traduções aqui para o nosso mercado e possa ajudá-los. Então, em modelos de negócio, a gente está e ajuda muitas empresas, por exemplo, a se tornarem franqueadoras, e a gente faz essa modelagem já nascendo com essa visão de, ó, você vai ter que estar presente em todos os canais. Então, isso não se modelava no passado olhando isso. Hoje não, o teu business já tem que estar fazendo parte do business e entender que tua marca precisa estar aqui, em outros canais, e precisa ter aquela preocupação de como é que é essa jornada para ser fluida para o cliente lá. Então, a gente consegue aqui olhar, e a gente faz muito isso, revisão de modelos de negócio. Então, imagina que são franqueadoras já existentes, mas que por conta de tudo que a gente está falando, está precisando rever seu modelo de negócio, o modus operandi. A gente atua muito nisso, trazendo essa visão mais moderna, unificada, que sobre dinheiro entre as partes, que o negócio pare em pé. Então a gente ajuda muito aqui em situações de modelagem, né? Quando a gente fala de gestão de rede, a mesma coisa. Principalmente no formato, no franchising, onde você tem franqueador e franqueado, e que uma das missões que a gente entende que possa ajudar da nossa parte é trazendo menos atrito na relação. Quanto menos atrito nessa relação, quanto mais franqueados engajados, né, com a estratégia da franqueadora, quanto melhor a franqueadora comunica isso. Uma franqueadora é uma empresa de comunicação, antes de mais nada, né? Para que essas estratégias estejam alinhadas melhor. Então, a gente ajuda muito com soluções que medem níveis de engajamento. A gente tem uma solução chamada Diagnóstico e Gestão de Rede, metodologia proprietária, que começa por esse diagnóstico, que traz indicadores, por exemplo, de engajamento. Traz indicadores de satisfação. Tonini, mas qual a diferença de satisfação para engajamento? Engajamento fala com o coração. Satisfação fala com a razão. Exemplo, eu posso amar a marca, mas estou insatisfeito com o suporte que me dá. Entende? Eu posso estar muito satisfeito com a marca, mas não me chama para uma convenção porque não estou nem aí. Eu só estou na marca porque eu estou ganhando dinheiro. No dia em que eu deixar de ganhar dinheiro, eu saio dela amanhã, troco tudo por outra marca. Porque minha relação ali é de, por exemplo, satisfação financeira, mas eu não tenho um fit cultural ali, o match, eu não morro por essa marca. Esses indicadores vão ajudando a entender. Então, satisfação financeira, NPS. A gente investiga a fundo a rede através de pesquisas estruturadas e questionários e tudo mais, escuta e estrutura esses indicadores para saírem os planos de ação. Como é que eu faço para aumentar o índice de engajamento? Porque se eu tiver franqueados engajados, é tudo melhor. Mas você tem aqui franqueado engajado, mas insatisfeito com alguns pontos. Como é que eu melhoro esses pontos? Então eu estou te dando aqui exemplos de como a gente ajuda, que foi o que você perguntou, essas empresas, algumas que estão começando, aí a gente está falando de canais, qual seria o melhor canal,
Agora, as que já estão, eu estou trazendo aqui alguns exemplos de como a gente ajuda essas empresas a entenderem quais são as suas ações para melhorar a sua performance, engajamento, por aí vai. E o braço de desenvolvimento humano, que a gente está falando de capacitação, e que aqui não para. E aqui que a gente se diversificou. Imagina que antes da pandemia, eu chegava a fazer 3 estados numa semana. Eu vivia viajando, né? Eu costumo dizer que a pandemia me fez conhecer a minha mulher. Ela é até gente boa, cara. Eu não tinha noção que ela... Ficou um pouco mais em casa, ela né? é até legal, cara, porque antes da pandemia, amigo, era só por Zap e tudo mais. Então, a gente teve que se reinventar. Eu tive que aprender a dar palestra para 500 pessoas olhando para uma tela de computador, sabendo que do outro lado lá tinha 500 pessoas plugadas. Difícil pra caramba, né? A gente teve que se desafiar para um monte de coisa. E até para isso a gente também criou um braço. Hoje a gente tem uma produtora, estúdio, isso daqui pra gente é um pouco mais normal. Hoje mesmo iniciou, porque a gente tem nossos grupos aqui. O estúdio está bombando, com um monte de videoaulas e objetos de aprendizagem sendo feitas para clientes, porque hoje a gente leva conhecimento de todas as formas. Presencial, e está voltando pesado, convenções, então, presenciais, eu tenho feito bastante, o Adir está viajando para caramba, workshops, e aí tem formatos que vão desde palestra até, por exemplo, a gente está por trás de muitas universidades corporativas. Algumas a gente ajudou a construir desde a arquitetura de aprendizagem, as trilhas e popula de conhecimento. Ou seja, algo mais personalizado para o cliente. Para o cliente. E algumas não. Algumas a gente apenas é contratado para prover conteúdo. Né? Prover conteúdo. E isso não existia antes da pandemia. Da pandemia para cá, a gente estruturou uma área, que é a nossa sócia Marília Saveri, que cuida disso, e muito bem. A gente está indo muito bem com esse braço do treinamento assíncrono, que a gente chama. E se não tivesse a pandemia, eu não sei te responder se a gente estaria no nível que a gente está hoje. Porque a gente tem clientes como a Ambev, as 2 universidades corporativas da Ambev, Claro, Constance. A gente ajudou algumas a construir a universidade, hoje popula, e fazemos também eventos presenciais de forma híbrida. O fato é que essa é uma baita forma de também levar conhecimento num mundo que a gente acabou de falar. Mudou processo, mudou comportamento, mudou competência. A gente precisa treinar, precisa capacitar à frente, né, para entender que isso mudou, senão vai continuar agindo como antes da pandemia. Aí isso é desconexo. Você tem donas Sônias que hoje chegam num ponto de venda sabendo mais. A minha mãe não sabe o que é prateleira infinita, mas foi muito engraçado que ela me relatou outro dia, porque eu acho assim, eu ainda vou investigar isso a fundo, mas eu acho que minha mãe tem participação societária na Renner. Porque, cara, você não encontra ela em casa, vai pra Renner que você vai encontrar lá. Tá lá. Tá passeando lá e tudo mais. Ela falou, então, outro dia eu tava lá e tal, mas não tinha. Mas eu pedi pra menina olhar naquela coisinha que ela tem na mão, que lá dentro eu sei que tem. Ela tava se referindo do tablet e da tal prateleira infinita ou vitrine infinita, porque isso ela já viu. Porque já acessou isso lá, e uma das meninas que mostrou ali, ela antenou e falou, procura aí pra mim. Eu falei, mãe, você tá dando aula de conectividade aqui, de varejo e tudo mais. E, gente, isso é muito louco. Você não pode ter uma Dona Sônia atualizada com pessoas não desatualizadas, ou empresas que ainda não se atentaram para isso, né? Então, estamos vivendo exatamente isso. Como que IA pode ajudar, em que pode ajudar, qual o papel de uma loja física, qual o papel de quem está dentro da loja física, né? É isso que eu estou vendo, esse rebuliço, né? E se você tivesse que dar aqui uma dica, né, para quem tá principalmente esse movimento, e eu gosto de fazer essa pergunta, porque é um momento de transição. Imagina só aquele varejista que está com as suas 10, 20 lojas e ele quer fazer essa mudança, ele começa a olhar,
cara, para o modelo de franquias, ele quer expandir. Que dica você daria para esse varejista, para onde ele tem que olhar, né, como um ponto relevante assim para que ele possa priorizar nesse momento de decisão? Eu entendi que eu tenho um bom negócio, agora tô vendo aí o movimento de franquias, né, e eu quero explorar um pouco melhor isso, né? Além de falar com a Praxis, o que você indicaria que esse cara fizesse? Primeiro, eu acho que tem que ter muita certeza do que você quer. Tem que ter aqui uma estratégia. Você nasceu com essa empresa para quê? Qual o seu propósito? E propósito é isso, é como que você acredita que a sua empresa possa impactar o mundo, o país que você vive, o estado, a cidade que você quer ou a comunidade que você faz parte. Tá claro aonde você quer chegar, o que você... Ok, boa. A partir daí existem formas de conseguir chegar nisso. Então a primeira coisa que eu acho é, se isso está claro, busca maneiras de você entender qual é a melhor forma que irá te levar lá. Seja com a Praxis ou com qualquer outra pessoa, qualquer outra empresa. Você precisa olhar qual canal que de repente vai fazer ou vai te levar lá mais rápido, né? E para isso tem que fazer um plano de negócio. Você tem que entender de fato se esse teu negócio para em pé ou se é muito só bonito e tem um propósito legal ali. Mas se a gente está falando de business, de que esse teu negócio precisa vender para você realizar o propósito, tem que fazer um plano de negócio. Não se aventure, porque mesmo com plano de negócios, tem que ter ali planos A, B e C, porque muda muita coisa rápido e eu não arriscaria só com uma ótima ideia. Você precisa entender se essa sua ótima ideia de fato para em pé, e é um pouco do que eu diria, né? Você precisa saber onde é que você quer chegar, como você vai impactar ali. E baita dica, né? Porque quando a gente fala de plano de negócios, e é algo que eu, de certa forma, admiro muito nos empreendedores, os varejistas principalmente, que tem gente que construiu, cara, um império e com raça, com determinação, com resiliência, né? Mas a gente entende que o universo, né? O ambiente, ele mudou, né? Sim. Tá muito mais dinâmico, muito mais... eu diria que muito mais sensível a, talvez, a erros, né? E quando a gente fala de plano de negócio, culturalmente não é muito, né, uma linha que o varejista, principalmente aquele que está, né, começando a crescer, não é um movimento que ele costuma fazer. Então, acho que é uma baita oportunidade de você realmente colocar no papel, de você ser aquele primeiro crítico, né, daquele desejo, trazer gente para poder te ajudar a trazer as reflexões relevantes, entender quais caminhos que você vai percorrer e qual é o objetivo de tudo aquilo. Então, olha aí, dica extremamente importante, né, para você que está acompanhando aí, está pensando aí junto com o teu time, plano de negócio, né? Coloca isso, traga a gente para poder te ajudar aí nesse movimento. E se for para validar, vamos validar primeiro no papel para entender. Exatamente. E eu me lembro aqui de um podcast que eu assisti do falecido Abílio Diniz. E ele falou uma coisa seguinte: desde criança, eu nunca fiz nada que eu não tivesse muito claro qual seria o plano B se aquele não desse certo. Qual seria o plano C? Eu tinha, às vezes, até plano D. E ele fala, eu sou assim desde muito pequeno. Eu não consigo fazer nada agora sem que a minha cabeça esteja lá na frente. Sem que, se isso der errado, eu vou para onde? E se? Aí ele fala, e se? E se? Exercita os e se's. E ele falou assim, isso me dava tanta tranquilidade, me dava tanta segurança, né? E ele falava aquilo com uma simplicidade, porque para ele era muito fácil. Mas como você falou, não é às vezes culturalmente coisa de outros. Mas a gente precisa se forçar isso. E aí que entra a metodologia. Aí que entra. Pode não ser você, mas você tendo consciência, contrata uma empresa que te ajude, contrata alguém para trabalhar contigo que te some competência e ele tem essa capacidade de planejamento, né? Mas é preciso. Aí me veio aqui o podcast dele que eu assisti, que é muito legal, né? Como para ele era
Era fácil, porque ele falava, cara, isso me dá tranquilidade, porque eu não consigo fazer nada só pensando no agora. Eu já tô com a mente lá na frente. E se? Pense nos seus e se's, né? Boa reflexão. Bom, a gente está chegando aqui na reta final e a gente sempre provoca aqui uma brincadeira aqui, uma reflexão com o convidado, que é o seguinte. Tonini, você recebeu um superpoder, né? Tá aqui um superpoder que você tem agora o poder de decidir como vai ser o varejo, né, daqui 10 anos. Vamos colocar 10 anos. Como, na visão do Tonini, seria o varejo ideal, né? Vamos pensar aqui no Brasil, como seria o varejo ideal, né, na visão do Tonini. E aqui não tem certo e errado, é simplesmente um exercício aqui lúdico para a gente provocar algumas reflexões. Vai lá, tá com o poder agora, como seria esse varejo? Cara, eu acho que é assim, não consigo imaginar um varejo sem que, de fato, a gente tenha muita tecnologia abarcada, inteligência artificial ajudando a ganhar produtividade, como eu falei, mas para principalmente voltar com a questão que um dia pode ter se perdido e a gente vê cada vez mais fazendo sentido, voltar com aquela questão do gostoso consumir, ir numa loja, se relacionar com as pessoas que estão ali, ter essa questão do emocional também, né? As pessoas com a pandemia ficaram muito fragilizadas, né? Então eu acredito muito num varejo relacional, onde as pessoas são as protagonistas, onde a tecnologia ela nem apareça muito, ela está por trás trabalhando a serviço disso. Então, fazer boas escolhas, porque não adianta às vezes você querer ter tudo. O que de fato você pode ter? Invista nisso para que de fato seja perceptível para o consumidor. Eu escutei, eu adoro podcasts, eu sou um consumidor de podcasts, estávamos em off falando disso, e eu assisti um do Felipe Tito, e ele falou uma coisa que eu achei fantástica, então já estou dando crédito a ele, mas eu achei fantástico. Qual a diferença de conhecimento para sabedoria? Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar na salada de fruta. Boa. Deu para entender? Tipo, a gente está com muito conhecimento para que todos possam consumir. Mas saiba usar o conhecimento que você tem para não usar ele errado. Porque de nada vai adiantar você ter o conhecimento necessário e não saber colocar em prática ou colocar de forma errada em prática. Né? Então, saiba fazer boas escolhas para, de fato, colocar em prática aquilo que precisa ser colocado para a gente mudar a chavinha. Então, olha que bacana, né? O varejo aí do futuro, a visão Tonini, que gente seja o protagonista. Isso. E que gente tem essa característica, né? Não importa a tecnologia, mas a sabedoria é coisa de gente. Né? Conhecimento, informação, dados, agora sabedoria, né? E é coisa de gente. Então, baita mensagem. A gente vai chegando ao final desse bate-papo super bacana. Agradeço demais, Tonini, a tua presença aqui, a contribuição, uma aula, né? Baita experiência e com certeza aí pôde contribuir aí com muitas reflexões, trazer provocações interessantes. Então, e muito obrigado para você também que está nos acompanhando aí, se é de dia, se é de tarde, de noite, de madrugada. Muito bom ter você aqui com a gente, né? Fica aqui aquele reforço de seguir a gente aí nas nossas redes sociais, também toda a Praxis, Tonini, enfim, acompanhar, né, essa oportunidade que a gente tem de beber da fonte, né, de uma fonte boa. Então aqui fica o nosso agradecimento, muito obrigado por estar com a gente e até o próximo episódio. Né? Eu que agradeço, Alex, obrigado pessoal pela audiência aí, que eu tenho certeza que vai ser legal, um prazer estar com vocês mais ainda, você sabe que a gente é fã de vocês pelas pessoas, pela competência e pela ajuda que vocês dão para o sistema, mantendo essa máquina girando, então parabéns pela nova iniciativa e uma honra ter sido convidado aqui. Obrigado mais uma vez, Tonini. Abraço, cara. Valeu. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.